Mas deixa eu só deixar claro em que condições que a gente atrai, tá? Obviamente, uma pessoa no espectro da psicopatia não vai chegar na terapia e falar, Reflete. Primeiro que tem que ser leve. Exatamente. Porque esquece que o moderado e o grave... Não vai. Pronto, não vai, gente. Só Jesus. Exatamente. Se ele vier... Às vezes nem Jesus nas casas. Nem Jesus. Então, né, pra deixar tudo muito claro, sim. para as pessoas não ficarem... E quando pessoas nesse espectro buscam terapia, é para coisas práticas, não é para coisas, tipo, empáticas, entendeu? É tipo, cara, eu não aguento mais perder emprego. Toda santa vez tem problema com o meu chefe. Então a pessoa é pra coisa prática, né? E tudo bem. O que eu tô fazendo de errado que eu não consigo me manter? Perfeito. Então as pessoas no espectro antissocial, da psicopatia, e pessoas, elas chegam nesse jeito assim. E em vez da gente falar, pô, cara, não tem como te ensinar empatia, então tanto faz você, te ferra aí. A gente... Foi tão esclarecedor eu conversar com pessoas no espectro da psicopatia, trazer pro canal, porque eu entendi onde que um foco pode ser interessante. Um foco interessante é na administração da agressão. Sublimar. Você entendeu? Aprender a regular essas coisas práticas. Eu não tenho que ficar achando que vou reestruturar a personalidade da pessoa. Isso não vai acontecer. Não vai. Isso não vai acontecer. A pessoa não vai aprender a empatia afetiva. Essas coisas não vão acontecer. Mas como que não é útil para ela e para a sociedade ela parar de extravasar a agressão de qualquer jeito? Você está falando uma coisa sensacional, que durante muito tempo o Serviço Secreto americano selecionava pessoas com perfil Faz sentido, psicopático Total. para ser um agente. Óbvio. Né? Ele continuava fazendo aquilo, só que tem que agora tinha um foco. Exatamente. Né? Exatamente. Como muitas vezes também eram selecionados pessoas para ter algum tipo de esporte mais intenso, mais agressivo, nesse sentido. Porque estando ali, aquilo não vazava essa pra fora. ideia. É mais ou menos isso. Essa ideia. O que a gente quer é que a pessoa entenda o comportamento. Isso é um gatilho para esse comportamento que gera essa consequência e depois gera essa isso consequência pode nesse que gera local, essa. Isso não pode nesse. Isso. A pessoa continua sendo o que ela é. Sim. Ela Só não vai virar um anjo, né, uma pessoa empática. Não vai, nunca vai virar. Mas ela vai ser mais adequada ao ambiente. Em vez de antissocial, pró-social. Em alguns aspectos. Em alguns aspectos, gente. Exatamente. Em alguns aspectos. Exatamente. Vai continuar sendo um desafio quem lida com a pessoa intimamente, mas ela também vai conseguir, se ela focar nisso, sublimar a agressão. É sublimar. Ela continua tendo os pensamentos escuros, ela continua tendo a dinâmica interna. Uma coisa tão interessante, Tari, que eu lembrei de um paciente há muito tempo, tá? Ele era um psicopata, né, jovem, e ele tinha uma agressividade absurda. E uma indiferença absurda. Ele estuprou uma irmã mais nova. Ele estuprou a babá dessa irmã mais nova. Ele ia para saunas, fechava as saunas e mandava a conta para a família. A mãe e o pai passavam por constrangimentos horrorosos. Pessoas maravilhosas, os pais. E chegou um ponto que o pai foi morar com ele num lugar para salvaguardar o restante da família em outro. Ele chegou a invadir o trabalho da mãe entrando com o carro dentro para pedir dinheiro para pagar as contas das termas. E aí chegou um ponto que realmente a coisa degringolou. Eles levaram um menino para fora do país, onde se faz aquela cirurgia que você corta a conexão do frontal para chegar ao nível, porque ele começou a estuprar todas as funcionárias. Depois que estuprou a irmã, era uma coisa violenta. E um menino que você falasse com ele parecia um lorde. Tá? Educadíssimo. A suspeito, assim. E aí, eles me pediram opinião. Falei, olha, aqui no Brasil é proibido. Não sei nem o que dizer, não saberia dizer se estivesse no lugar de vocês. Compreendo, assim, essa tentativa. Não sei se vai funcionar. E eles fizeram. E quando eles voltaram, eles trouxeram o menino. Eu comecei a conversar com ele. Foi muito interessante, porque ele perdeu o filtro. Então, ele falava assim, eu falava assim, você não tem mais vontade de fazer aquilo que você fazia? Ele falou assim, claro que tem.
Eu tenho vontade de bater no ato sexual, tenho vontade. De ver o sangue escorrer, Ele o falava sofrimento. tudo, só que Sem tem fio. que ele não executava mais, ele perdeu o lobo frontal. E aí foi tão interessante que ele me falava as barbaridades que ele fingia pra mim antigamente, agora estava ali aberto. E eu falava assim, mas e aí, você Só não conseguiu? O que executava. você fez essa semana? Não, eu fiz isso tem um tempo, 1 ano atrás. Ele não executava, então ele ficava, o pensamento era o mesmo, mas não tinha execução. Isso. Que interessante, Mas cara. ele pensava a mesma coisa. eles pensam a mesma coisa. Não, e ali ele não tinha mais o filtro, né? Aham. De querer fingir pra mim. Aham. Ele falava, menina, eu só sei que as prostitutas mandaram agradecer, porque as prostitutas não aguentavam mais ele, mesmo recebendo dinheiro, porque ele era Não, mas muito violento, claro, literalmente claro. muito Agressivo. violento, né? Ah, Então, eu fiquei pensando isso, porque não muda. Você vê, Não. mesmo uma cirurgia não mudou a índole Não. dele. Não Ele muda. pensava. Ele ali passou a ser um paciente, um filho, que ia ser dependente daqueles pais o resto da vida. Sim. E eu achei tão bonito que o pai e a mãe falou assim, eu agora olho para ele, vejo que ele é como se fosse um filho que tivesse nascido com uma deficiência e que vai ser minha responsabilidade. Só que agora eu posso olhar com ele com compaixão. Ele não é mais um monstro solto. Então, começou a ficar tão assim, porque ele falava aquelas coisas, ninguém acreditava. Ele estava na sala de espera falando para uma senhorinha, não, mas isso aí a gente faz num estupro coletivo, numa coisa. A velhinha ria, falava assim, você é tão engraçado. muito bobo, né? Porque a velhinha falou, ele não faz isso, imagina falando isso. Nossa. E ele falava assim, a senhora tá pensando? É assim mesmo. E elas gostam. E ele falava, a velhinha falava assim, você é muito engraçado. Gente. Porque ele não executava Sim, mais, entendeu? Sim. E assim, E é isso que tá falando. é isso que a gente tá você falando, adequou, sabe? Claro que no caso deles foi Isso. uma coisa Uhum. muito fora. extrema, né? Muito extrema, Nem um né? psicopata desse ia buscar a gente espontaneamente, É. entendeu? Isso não ia acontecer. Nunca. Vou deixar claro. Exatamente. Né? Então, as pessoas que nos buscam são pessoas num grau menor, são pessoas, às vezes, num perfil Que querem algo prático É. pra viver melhor. Isso, exatamente. E a gente percebe, tem, né, a psicopatia fator 1, a psicopatia fator 2, a gente sabe esse cara aí provavelmente é psicopatia fator 1 aí, esse aí deve ter nascido, Sim, né? com certeza. Mas tem a psicopatia fator 2 que tá diretamente associada a eventos traumáticos de infância, né? E a gente percebe pessoas mais... O ver, né? Isso, O isso. ver as coisas ali. Isso. A gente percebe um pessoal mais pro lado da psicopatia fator 2, né? Que tá buscando. Sim. E, como eu falei, sempre coisas práticas. E tudo bem, eu acho válido. Uhum. Eu acho que é um pensamento que não funciona, querer reestruturar a personalidade, ninguém tem que ficar ensinando empatia, a pessoa não vai aprender Não, não mesmo. vai. Mas é válido. Se rolar uma empatia, aí o milagre aconteceu, a gente agradece. A vida é muito louca, né? A gente agradece